Sonho de consumo, Dybala no Flamengo. Martelo batido sobre o Léo Pereira. Ele vai ficar ou vai sair? Tem proposta de 3 clubes da Europa e jogadores da base de saída do Flamengo. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao seu canal de notícias do Flamengo. Eu estou chegando com as últimas notícias do Mengão e quero pedir a você, meu amigo e minha amiga que não é inscrita ainda no nosso canal, a fazer a sua inscrição. É muito fácil, muito simples, é só clicar no botão que tem embaixo escrito inscrever-se. Eu conto demais com a sua ajuda. Peço também para você deixar o like nesse vídeo. Estamos chegando perto e a 1000 inscritos aqui no canal, então eu conto demais com a ajuda de vocês. Beleza, rapaziada? Bom, bora falar sobre o jogo desta segunda-feira, porque o Flamengo ainda vai jogar nessa rodada do Campeonato Brasileiro, galera. Exatamente, joga nessa segunda-feira contra a equipe do Vitória no estádio do Maracanã, às 8 horas da noite. Transmissão desse jogo no Sport TV. Então, se você quer assistir esse jogo, vai lá no Sport TV, 8 horas da noite. E para essa partida, o Flamengo entra em campo defendendo a sua liderança, só depende de si para ficar líder no campeonato. Nesse exato momento, ainda continua líder, apesar da vitória do Cruzeiro contra a equipe do Internacional, e deve ir com força máxima, até porque o Flamengo não joga nesse meio de semana. O meio de semana é reservado para os jogos da Copa do Brasil e infelizmente o Flamengo foi eliminado. Então vai com força máxima para esse confronto aí contra o Vitória. O Vitória é o time que está brigando lá na parte de baixo da tabela, então vai ser um jogo muito complicado. Não podemos dar essa brecha aí para a zebra. O Flamengo vai com força total. Com isso, o Felipe Luiz deve escalar os seguintes jogadores: Rossi no gol. Na lateral direita teremos uma dúvida entre Varela ou Emerson Royal. Na dupla de zaga pode ser que entre o Danilo na vaga do Léo Pereira ou na vaga do Léo Ortiz. Na lateral esquerda o Alexandro. Meio campo com Jorginho, Arrascaeta e Saul Níguez. No ataque, Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Samuel Lino. Essa deve ser a provável escalação do Flamengo para o confronto contra a equipe do Vitória. Lembrando, uma excelente notícia é que o Felipe Luiz tem quase todos os jogadores à disposição, exceto o Eric Pulgar, que ainda está recuperando aí de um problema no pé e não está sendo relacionado para os jogos, mas de resto todo mundo está disponível. Tem tantos jogadores que até alguns são cortados por opção técnica do Felipe Luiz, que é o caso de Matias Vinha, às vezes, do Michael, do próprio Juninho. Então o DM do Flamengo está quase zerado, sem nenhuma lesão, tá certo, galera? Bom, bora falar sobre os garotos da base do Flamengo, porque no último sábado o Flamengo foi campeão sub-20 mundial, um bicampeonato assim espetacular, com um gol no último minuto de empate, o gol de cavadinha do Iago nos pênaltis, o goleiro Léo Nanete pegando muito, e o Flamengo venceu o Barcelona nos pênaltis. E aí, eu vi muita gente questionando as atuações do Matheus Gonçalves e do Lohan. Na minha opinião, o Matheus Gonçalves foi o jogador que menos se doou para a partida, digamos assim. Muito afobado, reclamando demais com a arbitragem, fez um jogo muito ruim. E muita gente justificou aí a ausência de oportunidade do Matheus Gonçalves no time titular por conta dessa falta de maturidade que ele não tem dentro do campo. E a informação que a gente tem é que o Flamengo estuda sim liberar o Matheus Gonçalves e o Lohan em dezembro, nessa janela que vem em dezembro, né? Janela aí do fim do ano agora, começo de 2026. Então, se chegar propostas para o Matheus Gonçalves e para o Lohan que são satisfatórias para a diretoria do Flamengo, o Flamengo vai vender. Na última janela chegou propostas para o Matheus Gonçalves, para o Lohan também, mas a diretoria preferiu ficar com o jogador. O Matheus Gonçalves quase foi parar no Cruzeiro, de última hora a negociação não deu certo. O Lohan quase que foi para o CSKA, também de última hora não deu certo aí a negociação, então os dois jogadores devem sair no meio da janela, ou na próxima janela de transferências, tá certo, galera? Bom, bora falar agora sobre o Léo Pereira, porque é um jogador que está muito em alta no Flamengo. Inclusive, existe até uma expectativa que ele seja convocado pelo técnico Ancelotti para os próximos 2 jogos da seleção brasileira pelas as eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil enfrenta o Chile no Maracanã e enfrenta também a Bolívia, se não me engano, é o Equador. Enfim, aí nessa segunda-feira o Ancelotti vai convocar os jogadores
para esses próximos 2 jogos. E tem vários jogadores do Flamengo na pré-lista, né? Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro, Danilo, Samuel Lino. E o Léo Pereira pode sim, tem grandes chances dele ser convocado pelo Carlo Ancelotti. E existe também várias sondagens de times da Europa pelo Léo Pereira. Recentemente o Sevilha, o Porto e o Villarreal demonstraram interesse na contratação do Léo Pereira, estudaram aí a fazer uma proposta, mas o Flamengo não vai vender o jogador de maneira alguma. O Léo Pereira é inegociável dentro do Flamengo, o Flamengo não vai vender o jogador, então o martelo tá batido, fiquem tranquilos, torcedores do Flamengo, o Flamengo não vai vender o Léo Pereira e nem o Léo Ortiz, que também vem sendo muito desejado por clubes europeus aí nas últimas janelas. Inclusive o Flamengo já recusou uma proposta do Leipzig nessa janela pelo Léo Pereira, pelo Léo Ortiz, melhor dizendo. Então o Flamengo não tem pretensão de se livrar dos seus jogadores, tá certo, rapaziada? Bom, bora aproveitar e mudar de assunto, falar sobre o Dybala, porque o negócio é o seguinte, segundo as informações, a nova patrocinadora master do Flamengo, a Betano, deseja contratar um jogador a nível aí mundial, conhecido mundialmente, para ser o garoto propaganda, digamos assim, da Betano. E, segundo as informações do jornalista Jorge Nicola, o Flamengo sonha muito com Paulo Dybala. O sonho de consumo do Flamengo é o Dybala, segundo a informação do Jorge Nicola. Só que o Flamengo, através da sua assessoria de imprensa, soltou uma nota falando que não existe essa história da patrocinadora master ou qualquer outra patrocinadora ajudar o Flamengo em trazer jogadores. Não existe, segundo aí a nota do Flamengo. Então é muito difícil do Paulo Dybala vir para o Flamengo e também é muito difícil a patrocinadora ajudar, digamos assim, a pagar o salário de um jogador no Flamengo, diretamente, digamos assim, tá, pessoal? Então é muito difícil, tá? Bora aproveitar e mudar de assunto, falar sobre o Vitor Hugo, que tá treinando com o elenco do Flamengo depois de empréstimo, entrou até inclusive nos últimos jogos, e o Santos tem interesse na contratação do Vitor Hugo. O Santos estava perto de fechar a contratação aí do Sampaoli, mas de última hora não deu certo. Um dos pedidos de contratação do Sampaoli para o Santos, caso ele viesse, era o Vitor Hugo. Ele não veio o Vojvoda, mas esse nome segue na pauta do Santos. O Vojvoda vai analisar se vai querer o Vitor Hugo ou não. E a gente vai ficar observando essa história, porque o Vitor Hugo pode pintar no Santos aí nessa janela de transferência, jogador que não tem espaço no Flamengo hoje em dia, né, pessoal? Tem muitas opções ali na área que ele joga, então ele deve ser emprestado ou vendido para qualquer outro clube. O Santos está de olho nele, tá certo? Eu tô ficando por aqui, peço para você deixar o like nesse vídeo, para você também fazer a sua inscrição aqui no canal. Eu volto na próxima, um forte abraço para você e até mais. Tamo junto!